Tema de hoje, Jesus Cristo, nossa vitória, e o texto base é Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Você tem sua Bíblia aí? Acompanhe comigo, diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse: Eu lhe darei tudo isso se você me adorar, se você se ajoelhar, se você se prostrar a mim. Sai daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Olha só. Jesus, esse capítulo de Mateus, né, o capítulo 4 de Mateus, ele inicia onde o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. Mas Mateus capítulo 3, o último versículo, diz que o Senhor declarou que Jesus era filho dele. Ele disse assim: Eis que veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, aquele ao qual eu me comprazo. Por quê? Porque em Mateus capítulo 3, nós vamos ver ali a inauguração do ministério de Jesus, onde ele foi ali batizado ali no Rio Jordão. É interessante que após ser batizado no Rio Jordão, onde há uma declaração do Pai, que Jesus é o Filho amado a quem ele se agradava, onde a inauguração do ministério de Jesus, ele ali não foi convidado para fazer uma celebração por isso. Ele sai dali de algo fantástico, mas ele é designado pelo Espírito para uma tarefa muito diferente. Ele foi para uma reunião ali com o adversário no deserto. Ele foi para uma reunião ali, ele foi para uma situação de tentação, de ser testado no deserto. Mas claro que isso aconteceu para a promoção do reino de Deus e, obviamente, para a derrota do adversário, que é Satanás. Então, da experiência sagrada ali, sublime que ele teve, das bênçãos no batismo ali no Rio Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto para ser testado. Agora, por que Jesus foi testado ou Jesus foi tentado, né? Ele foi tentado para que toda a criatura, eu, você, né, toda criatura no céu, na terra, enfim, para mostrar para todo mundo que está no céu, na terra, embaixo da terra, né, que Jesus, somente Ele é o conquistador, porque todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar. Então Jesus, ele foi tentado para realmente mostrar ali que Ele é o conquistador, porque Ele venceu a tentação, né? Ele desmascarou Satanás ali, e as táticas de Satanás, Ele derrotou Satanás naquela situação. E é interessante que nós temos essa colocação de o primeiro homem, que foi Adão, né? E o último homem, que foi Cristo, que é o último Adão, e nele nós somos espírito vivificante, né? 1 Coríntios 15, 45 diz isso, que o primeiro homem, ele tornou a ser um ser vivente. Mas o último Adão, né? O último homem, é um espírito vivificante. Por quê? Porque o primeiro homem foi Adão, e ele encontrou Satanás e pereceu. O último Adão, né, confrontou o seu inimigo e venceu, que é Jesus. Então, Adão se deparou ali com Satanás num belo jardim e pecou, pereceu. Mas o nosso Jesus enfrentou ele no deserto, Satanás no deserto, e prevaleceu ao nosso favor. Então, Adão tinha tudo o que necessitava no jardim. Ele tinha a presença do Pai. Deus ia na virada do dia conversar com Adão. Adão tinha um jardim, ele podia ali cuidar do jardim. Ele foi eleito para isso, para cuidar do jardim. Ele tinha tudo do bom e do melhor.
mas ele, infelizmente, se precipitou. Jesus, ao contrário disso, estava sem nada, ele estava no deserto. Adão, no jardim belo que estava, perdeu a batalha. Ele mergulhou a humanidade no pecado e na morte, né? Pessoas falam assim, quando eu chegar no céu, eu vou tirar uma satisfação com Adão. Eu não vou perder tempo de tirar satisfação com Adão. A gente não vai nem querer tirar satisfação com ninguém, porque a glória de Deus vai ser tão algo que a gente nem imagina, que a gente vai ficar impactado pela glória. Eu acho que muitas pessoas que querem fazer pergunta para Deus vão esquecer das perguntas, porque o próprio Deus, quando nós estivermos na presença do próprio Deus, todas as perguntas já serão respondidas automaticamente. Tamanha beleza e grandeza do nosso Deus. Então, as pessoas ficam indignadas com Adão, né? Então, mas o fato é que Adão perdeu a batalha e mergulhou a humanidade no pecado, na morte, né? Mas Jesus venceu a batalha e ele continuou derrotando Satanás ali na jornada dele e culminando sua vitória final na cruz em nosso favor. A palavra fala em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 15, assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Deus te deu vida com Cristo. Ele nos perdoou dos nossos pecados, nossas transgressões, por causa de Cristo na cruz. E cancelou a escrita de dívida. A gente estava na mão do diabo, devendo para ele. Jesus cancelou essa dívida na cruz, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, removeu tudo isso, fazendo o quê? Pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus expôs as pessoas, o demônio, na verdade, porque ele venceu, ele triunfou. Maravilhoso isso. E Jesus, ele teve que passar por isso, né? Ele teve que viver essa situação da tentação ali, para ele se tornar o nosso sumo sacerdote. E a palavra fala que, em Hebreus 2, fala assim: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Eu e tu, eu e você. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Era necessário que Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era necessário que ele se fizesse semelhante, se tornasse semelhante como nós, para se tornar o sumo sacerdote, porque Jesus não venceu com o poder divino. Ele venceu em forma humana, ele mostrou que era totalmente possível nesse sentido. E nisso ele torna o quê? Se torna o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. E fez propiação pelos pecados do povo. Olha que poderoso isso. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, e ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, Jesus teve que passar por isso para ser nosso grande sumo sacerdote. Então, ele intercede por nós, ele morreu por nós, ele fez expiação pelos nossos pecados. E aí a gente pode captar isso e compreender e se apropriar que ele sabe o que é sofrer, e ele sabe o que é ser tentado na carne. Ele sabe. E ele deixou o padrão e ele mostra para nós. Então, é importante observar que Jesus enfrentou o inimigo como homem, ok? Como homem. E as suas primeiras palavras ali, como filho de Deus, que ele era ali também, mas como homem, ele diz: não só de pão viverá o homem. E ele estava como homem ali. Mas ele, como homem, sabia que não era do pão natural que o homem deveria viver, mas algo que procede do alto, do Pai. Então, não imagine que Jesus venceu usando os poderes divinos para derrotar o inimigo. Não, ele não fez isso ali, ok? Mas era justamente isso que Satanás gostaria que ele fizesse. Usasse de poder para ele ficar preso nesse mundo. Então, Jesus ele usou os mesmos recursos espirituais que estão disponíveis para nós hoje. Qual que é? Qual foi o recurso que Jesus usou e está disponível para nós hoje? O poder do Espírito Santo. Eu preciso pregar sobre o Espírito Santo um dia aqui. Ele usou o poder do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Foi isso que ele usou. Os mesmos recursos que Jesus tinha naquela época, ou o mesmo recurso que ele tinha naquela época, nós temos hoje também, que é o poder do Espírito Santo. É o poder da palavra de Deus, é o está escrito, é na Bíblia.
Sabe, irmão, a tentação envolve a nossa vontade. A nossa vontade humana, ela é captada pela tentação. E Jesus, ele veio para fazer a vontade, mas a vontade do Pai. Existe uma tentação humana que nos puxa, mas também existe a vontade que nós temos que capturar, que é fazer a vontade do Pai, que muitas vezes não nos puxa, mas nós temos que se entregar a ela. Então, a vontade humana nos afasta totalmente de Deus. E a vontade de buscar a Deus, obviamente, nos traz para casa, nos leva de volta para o lar, ok? Então, é muito importante isso. A palavra em João 6,38, Jesus falou isso. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? E aí, é isso que nós temos que entender. Qual que é a vontade que tem que prevalecer? Nós não somos desse mundo. Qual é a nossa missão? Não ser desse mundo, ser o sal da terra e luz do mundo. Então, na primeira tentação de Jesus, do versículo 1 ao 4, nós vemos ali algo onde muitas vozes aparecem para realmente tentar nos seduzir, né? Então, ali, Jesus foi conduzido ao deserto, ele ficou 40 dias numa situação delicada, depois teve fome, foi bem tenso. O tentador veio e falou, se você é filho de Deus, olha só, olha ele que está tentando trazer dúvida ali. Mas se você é, né, então eu quero ver. Quando que essas pedras aí se transformam em pães? Pessoal, o diabo ele veio ali com uma voz sutil. Se você é, por que você não se alimenta? Se você é filho de Deus, por que ele colocou você nesse deserto? Você já se viu se fazendo essa pergunta? Às vezes você está no deserto, está sem recurso, está sem nada. Aí vem aquela voz, mas você não é filho de Deus? Mas se você é filho de Deus, por que está passando por isso? Por que esse sofrimento? Por que essa dificuldade? Então, por que você está passando esse momento tão delicado? Então, olha só. Às vezes o diabo ele vem assim, sutil, e coloca o seu cristianismo ali em dúvida, a sua fé em dúvida. E aí ele apelou mais ainda e falou assim para Jesus, se você é filho mesmo, usa os poderes. E aí você vai suprir as suas necessidades. Para nós ele fala assim, use a força do seu braço. E faça do seu jeito. Então, nós temos que entender que quando nós colocamos as nossas necessidades físicas acima das necessidades espirituais, nós vamos cair provavelmente em pecado. Então, quando prevalece as minhas vontades humanas, em vez de prevalecer a vontade do Pai, nós vamos ter problemas. Quando nós permitimos que as situações da nossa vida controlem nossas ações, em vez de seguir a vontade de Deus, também nós vamos cair em pecado. Sabe, irmão, uma coisa que eu tenho reparado muito é que existe hoje, aparentemente, uma facilidade das pessoas falarem assim, Deus falou comigo. Eu acho fantástico Deus falar com todo mundo e quero que Ele fale comigo. Mas, assim, às vezes eu vejo uma facilidade, e pela pequena experiência que eu tenho, eu sou um aprendiz, eu sou um pastor estagiário aí, enfim, eu estou tentando aprender muita coisa, mas às vezes eu fico pensando, analisando, orando, e às vezes esse Deus falou é tão a nossa alma, porque a alma tem tanto poder, e tem tanta gente se enganando, não sendo verdadeiro, se dispondo realmente, mostrando quem é, sabe? Sendo só você, né? E aí Deus falou. E um Deus falou virou uma muleta tão assim, tensa hoje em dia, que Deus fale com todos vocês em nome de Jesus. Mas que seja Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas tomem cuidado, que às vezes a gente já se perde nessas questões, né? E aí a gente acaba se perdendo no que, na verdade, o que Deus não falou, mas eu queria que Ele tivesse falado, o diabo vem, se alimenta disso, eu uso a força do meu braço e depois eu ainda culpo a Deus. Já conheci alguém que fez isso? Nós temos que tomar cuidado. Então, pastor, como eu combato isso? Se alimente da palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus, buscar relacionamento com o Espírito Santo, é mais importante do que a comida física. Mas, pastor, se eu não comer, eu morro. Óbvio que você morre. Mas a comida física, ela não prevalece, obviamente, nas coisas espirituais. Então, nós temos que entender as prioridades, não é para deixar de comer. Mas é importante entender a prioridade de quem vem primeiro. São as coisas espirituais na sua busca. É no seu relacionamento, é no seu devocional, é no seu quarto, é no seu carro, é no seu trabalho, sem roubar o seu patrão. Momentos do dia, 10, 15, 20 minutos. Não é a quantidade, é a qualidade, né? Isso é muito importante, mas é importante
Veja, não é a quantidade, é a qualidade, mas é importante manter constância na busca. Então não é o quanto eu busco. Às vezes a pessoa passou o dia inteiro buscando, mas passou depois uma semana inteira não fazendo nada. Então não é a quantidade, é a qualidade e a constância. Isso que é importante. É se manter na busca, é se manter na presença, é se manter estudando a palavra, buscando, orando, lendo. Isso é mais importante, né? Então a palavra é o nosso verdadeiro alimento. Olha o que diz João. Jesus disse em João, no capítulo 4, do versículo 32 até o 34. Ele disse assim: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos ali diziam uns aos outros: ele trouxe porventura algo de comer? Porque eles estavam olhando para o natural. Jesus disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que importante isso. A nossa comida é fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade, para realizar a obra dele e não a nossa obra. Não existe nossa obra. Não existe. Existe a obra do Pai. Existe a promoção do reino de Deus. É isso que existe. Nós temos que glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente a eles dai glória e nada mais, né? Dai glória ao nosso maravilhoso Deus. Então, tomem cuidado com essas questões, muitas vezes vozes que vão te atentar, falam assim: faz na força do seu braço, você não está com fome? Não está passando uma situação difícil? Cadê seu Deus que não te dá o pão, né? Mas o pão é a palavra, o pão que desceu do céu para nos alimentar é o próprio Jesus. Amém? A segunda tentação, nós vemos ali no versículo 5 ao 7, então, ela é mais sutil, né? Então, Satanás também usa ali da palavra de Deus para tentar seduzir Jesus. Ele disse assim: olha, então, ok, já que você usou a palavra, então quer dizer que você pretende viver pelas Escrituras, é isso? Conjecturando aqui, trazendo um outro contexto, assim, um outro modo de falar, ele insinua, né? É isso para Jesus ali. Então, quer dizer que você pretende viver das Escrituras? Então, eu vou trazer um versículo para você. E aí, ali em Mateus capítulo 4, o diabo ele citou o Salmo 91. O diabo ele é muito inteligente. Ele colocou, levou Jesus no pináculo do templo, né? Pela história que eu vi, cerca de 150 metros acima de um vale lá, era um lugar bem alto. E aí no Salmo 91, 11, 12 diz assim: porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Olha só, o diabo citou a palavra. Irmão, o diabo conhece a palavra. O diabo estava no céu, caiu. Ele conhece a palavra, ele citou a palavra por Jesus. Ele pode tentar te enganar com a palavra. Um texto fora do contexto vira um pretexto. Se eu tirar o texto e usar e manipular, eu posso fazer grande bobagem na vida de pessoas ou na minha própria vida. O diabo conhece a palavra. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. E conhecer a palavra é conhecer Jesus através, lendo a palavra e se relacionando com a palavra. É tudo isso. Então, é interessante isso. Então, Jesus está dizendo, então tá bom. O diabo está dizendo então, é o seguinte, então, já que você vai citar as Escrituras, então pula aí, porque já está escrito. Já está escrito que ele vai cuidar de você. Já está escrito que o Pai vai cuidar da sua vida, pelo que eu li aqui para você, Jesus. Olha só a astúcia. Olha só. Já está escrito já. Só que Jesus respondeu: também está escrito. Disse-lhe Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo vive para fazer com que eu e você tente a Deus. Ele vive para fazer isso. Ele quer que a gente teste Deus. Ele quer que a gente realmente tenha o nosso coração corrompido. Aconteceu isso com Adão. Então ele vive tentando, e ele usa a palavra, irmão. Olha só que doideira isso. Por isso tem que tomar cuidado com o negócio que Deus falou. Às vezes é o sopro do inimigo. Tem muitas vozes no mundo, e nenhuma é sem significado. Mas temos que dar o nosso ouvido para apenas uma voz, que é a do nosso bom pastor Jesus. Então nós temos que tomar cuidado ali, porque os textos fora do contexto viram um pretexto absurdo. E aí, Jesus disse: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E também, ele citou o seguinte, ele citou Deuteronômio 6, Jesus citou também, porque ele disse assim: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Olha só, é importante conhecer as Escrituras, porque o diabo muitas vezes vai nos tentar através até da palavra.
Olha que loucura isso. E aí nós temos que estar firmes em quem nós somos em Cristo. Nós temos que ter convicção que Jesus Cristo é a nossa vitória para termos a palavra para responder. Para não sermos seduzidos pelas dificuldades diárias, semanais, mensais, anuais, até de uma vida. Porque nós temos esperança de uma vida eterna. E olha que poderoso. O Filho de Deus, ele está dentro da vontade de Deus. E essas respostas que ele está dando demonstram isso, que ele está na vontade de Deus. E quando você está na vontade de Deus, meu amado, sabe o que acontece? Você desfruta da proteção do Pai. Quando você está dentro da vontade de Deus, você desfruta da proteção do Pai. E ele cuida daqueles que estão nele, porque nós vamos pelo caminho e ele é o caminho, então ele vai cuidar de nós. Ele é a vida, vai nos dar a vida, vai cuidar de nós. Não é verdade isso? Então, ele é a verdade, então nós vamos andar na verdade e o diabo não vai poder nos acusar. Então, nós temos que entender isso. E aí nós temos uma palavra em 2 Timóteo que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, a nossa Bíblia, a Escritura é uma inspiração de Deus para nós e é útil para a nossa vida como um todo. A gente aprende, a gente sofre repreensão, a gente repreende através dela, a gente corrige, é corrigido, a gente tem instrução ali para a questão da justiça correta, para que o homem fique apto e plenamente apto para fazer a obra de Deus. Então, olha que importante. Nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente é tentado pelo diabo e ele usa as próprias escrituras. A terceira tentação também ali mostra o diabo tentando pegar um atalho, né? Ele tenta pegar um atalho ali. Ele oferece um atalho para Jesus chegar no reino. Ele quer oferecer um atalho. Ele fala assim, olha, vou te oferecer um atalho. Porque o diabo ele tem que tentar manipular, porque ele é mentiroso. É o papel dele. Agora, Jesus sabia que teria que sofrer. Jesus sabia que teria que morrer antes de entrar na glória como ele entrou depois de ressuscitar. Mateus capítulo 24, 26 diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então, convinha que ele padecesse. Porque ele precisava padecer para entrar na glória e para nos fazer um caminho. O unigênito veio e abriu o caminho. Ele voltou como primogênito dentre muitos irmãos, qual dentre muitos irmãos somos nós. Então ele era o único filho, veio e se tornou primogênito para que nós pudéssemos também entrar na glória de Deus. Então, se naquele momento que o diabo fala assim, me prostra aqui e tudo isso vai ser seu, se ele fosse seduzido naquele momento, se Jesus tivesse se prostrado ali e adorado Satanás, sabe o que ia acontecer? Ele teria desfrutado de uma glória, mas uma glória terrena, passageira. Ele não cumpriria o propósito, mas ele entendia que o propósito dele não era fazer a vontade humana do diabo. Ele entendia quem ele era, o que ele veio fazer, ele sabia que existia algo eterno para ele, ele sabia que a vontade dele era fazer a vontade do Pai, ele sabia que a comida dele era a comida que fazia a vontade do Pai, e nós temos que entender isso para a nossa vida. A glória nessa terra, ela é terrena, passageira, pecadora, pecaminosa, que vai te levar para o inferno. Mas a glória de Cristo vai me levar para a vida eterna. Então, tudo que fazemos ou façamos para a glória de Deus, dando toda a honra e glória ao Senhor. Hebreus 12, 2, como eu falo muito, nós temos que fitar os em Cristo Jesus. Não é nem para a esquerda nem para a direita, seta para a esquerda. Olha para Cristo, isso é muito importante. Então, hoje em dia, as pessoas estão adorando a criatura, coisas, pessoas. Hoje o padrão de vida é o padrão do Instagram. Eu não tenho nada contra o Instagram, eu não tenho usado o Estragão aí, mas eu não tenho nada contra, né? Já usei bastante, fiz muito videozinho, e legal, glória a Deus, não sinto de fazer mais, mas ok, nada contra quem utiliza nenhuma rede social. O problema é o quanto essa rede social toma a pessoa,
E essas mentiras que as redes sociais têm mostrado têm governado o mundo desses dias. Então, o padrão de beleza é do estragão, o padrão de não sei o que é do estragão, e tudo isso é o estragão. E aí, entende isso? É o Instagram que eu estou chamando de estragão, nem deveria fazer isso. Mas o problema é que, infelizmente, as pessoas estão tomadas por isso. Repito, não tem nada contra. Se você usa, use. Use Facebook, Instagram, Twitter. Use tudo. Estamos usando aqui o YouTube, vamos embora. O ponto é o quanto isso te consome, o quanto isso rouba você. Né? Então, não estou sendo aqui o cara que quer cortar você. Só vou saber usar. Estou dando um exemplo porque é evidente, até por estudos que eu tenho visto, e até por consultório. Vocês sabem que eu sou psicólogo, tenho um consultório, e atendo muitas pessoas hoje que estão presas em padrões de beleza que estão na internet, né? E não esquecem que o Photoshop rola solto. Então, tomem cuidado. Nós estamos se prostrando a glórias passageiras, estamos se prostrando a adorar pessoas. Tem pessoas, muitos crentes até, que gostam de idolatria, gostam de ser famosos, gostam de chamar atenção, né? Gostam de ser importante, gostam de tipo, ai meu Deus. Também tem, infelizmente. Né? Temos que sondar o coração, todos nós temos que tomar cuidado. Então, dentro da igreja também tem. Então, não é só fora. E nós temos que tomar cuidado. Né? E se identificado isso no coração de alguém, trate. Isso seja bênção no reino de Deus. Né? Nós temos essa possibilidade ainda de se transformar nesse tempo e arrependimento. Mas tomem cuidado para o que você tem chamado de Deus hoje. Né? São situações, são pessoas, são, enfim, trabalho, e muitas coisas que a gente tem se prostrado e adorado. Então tomem cuidado. Muitas pessoas, como diz Romanos 1, se entregaram, né, a desejos pecaminosos e, infelizmente, ali trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas em vez do Criador. Isso é muito ruim. Então, queridos, não existe atalhos para a vontade de Deus. Ok? Se desejamos participar da glória de Deus, nós devemos participar do sofrimento de Deus também, que foi através de Cristo Jesus. Então, eu tenho que morrer com Ele também, para me ressuscitar com Ele. Então, não existe atalho. Eu tenho que passar, a graça me basta, mesmo mediante ao meu sofrimento. A palavra fala que, lá em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. O Deus de todo favor imerecido, que chamou eu e você para a glória dele eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido, durante um pouco tempo, os restaurará. Nós sofremos aqui, nós estamos aqui e é pouco tempo, perto da eternidade. Ele vai restaurar e vai confirmar, e dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Olha que poderoso. E a Deus seja toda a honra, glória e louvor a Jesus também. Então fique firme em Cristo Jesus, porque Ele vai levar você para o lugar que Ele preparou, se você permanecer. Então, qual que é a sua vitória? Não é a força do seu braço. Qual é a sua vitória? Não é fazer do seu jeito. Qual é a sua vitória? Não é Jesus fazer o que você quer. Qual é a sua vitória? Não é você se prostrar às coisas desse mundo. Qual é a sua vitória? Não é só comer das coisas terrenas. A tua vitória é Cristo. A tua vitória é a palavra. A tua vitória é você se prostrar apenas ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Jesus é a nossa vitória. E aí, interessante ali, poderoso, Jesus disse, retira-te, Satanás. Retira-se, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só Ele. Mateus, capítulo 4, no versículo 10. Então, meu amado, para finalizar aqui, diga não ao evangelho raso. Diga não ao evangelho raso. Grave isso. Diga não ao evangelho raso. Não caia na cilada do diabo. Nós temos que buscar profundidade. Quando eu digo não ao evangelho raso, eu quero mergulhar na profundidade, então. Mergulhe na profundidade da presença de Deus, da experiência com Deus e da palavra de Deus. Mergulhe nisso. Levante um altar de adoração, um altar que ora, que lê, que busca. Enche o seu coração, a sua mente, enche a sua veia de Cristo, enche o seu corpo, a sua pele de Cristo, enche os seus olhos de Cristo, enche a sua orelha de Cristo, enche a sua boca de Cristo,
enche você por completo de Cristo, porque Cristo é completo em todos que desejam ou permite que ele realmente atue. E aí sabe o que vai acontecer? Como aconteceu no versículo 11, o diabo vazou, ele vazou e os anjos serviram a Cristo Jesus. Aleluias. Meu irmão, existe uma graça de Deus para você hoje, ok? Porque Cristo é o favor imerecido de Deus, por isso que essa graça está aqui. Então, quero que você nessa noite aqui, você saia mais íntimo de Deus, mais íntimo do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Eu espero que você deseje isso. Espero que você deseje nessa noite sair mais íntimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Deseje isso. A palavra fala em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Olha só, tornando-me como ele, em sua morte. Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Eu quero me identificar, eu quero viver junto dele, eu quero participar. Agora, sair do evangelho raso é sair da superficialidade, que é uma das maldições desses dias. Sair do evangelho raso é sair dessa superficialidade. É sair, meu irmão, dessa doutrina hoje da satisfação instantânea, da satisfação do ego, das vontades sendo supridas, dos vitimismos estabelecidos. Ser profundo é sair de tudo isso, Jesus. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Isso é a coisa mais importante. Então tem uma frase muito interessante de Richard Foster que diz assim: a necessidade desesperadora hoje em dia não é um número maior de pessoas inteligentes, mas de pessoas profundas em Cristo Jesus. Vou repetir. A necessidade desesperadora hoje em dia não é um número maior de pessoas inteligentes, mas de pessoas profundas em Cristo Jesus. Meu irmão, diploma nenhum, estudem. Não deixe de estudar, estudem. Mas diploma nenhum vai dar a profundidade que nós precisamos de fato. Nós precisamos usar os recursos desse mundo, estudar, ganhar nosso dinheiro, sim, mas para servir a Cristo, para que Cristo seja glorificado através disso. Então nós não precisamos de mais pessoas inteligentes, nós precisamos de mais pessoas profundas em Jesus Cristo. E aí eu pergunto, será que eu estou entre essas pessoas profundas em Cristo? Eu, Cleber, me pergunto, será que você também pode se perguntar aí, será que você está entre essas pessoas mais profundas em Cristo? Será que nós temos dito ao mundo, Jesus é a nossa vitória, Jesus venceu por nós, ele foi tentado e não sucumbiu, e ele venceu, mostrou o caminho, porque ele é a nossa vitória? Nós precisamos ansiar. Se você, sua resposta foi, não, eu não sou profundo, querido, se você deseja ser, nós precisamos ansiar isso, nós precisamos buscar isso. A palavra fala no Salmo 42, e eu estou acabando, no versículo 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Entre agora, se apresente agora. Se você tem sede, vamos buscar, irmão, esse padrão de intimidade. E aí, pastor, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Uma mudança é necessária. Nós precisamos se esforçar para conhecer a Cristo com maior profundidade e intimidade. Vamos se esforçar. E se esforçar da nossa parte é buscar a Cristo, é ler a palavra, é meditar, é orar, é contemplar cada texto que você lê. É a qualidade e a constância que nós temos que ter em Cristo. É sairmos dessas burocracias, muitas vezes, do mundo global que nos atrapalha. É tirarmos os olhos de notícias apenas que atrapalham. É tirar o ativismo de coisas que nos roubam toda a energia. É ter relacionamento com Cristo. E a partir do relacionamento com Cristo, eu cumpro as outras obrigações que eu tenho na obra com muito mais alegria, com muito mais felicidade, com muito mais prazer.
porque Cristo em mim é a esperança da glória, a glória manifesta, revelada, que é o próprio Cristo em mim. Então eu tenho Cristo, eu transfiro Cristo, eu tenho Cristo, eu multiplico Cristo, eu tenho Cristo, eu transfiro Cristo, né? Eu apresento as boas novas, eu apresento Cristo. Irmão, Jesus Cristo é a sua vitória. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém, meu amado? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero orar por você, eu quero orar para o Espírito Santo incendiar a sua vida nessa noite. Eu quero orar para o Espírito Santo incendiar a sua vida todo o tempo. Eu quero orar para que quando você estiver mal, e no fundo ali, você lembre, tem o Espírito Santo aqui dentro. Pode ser uma fumacinha, mas vou jogar gasolina. Eu vou jogar álcool, vou jogar o que for. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo em nome de Jesus. Eu não estou falando de emoção, eu não estou falando de ser emocionado, eu não estou falando de ser, eu estou falando de Cristo, estou falando do poder do Espírito Santo. Não é emoção, emoção é alma, poder do Espírito Santo, o fogo de Deus nesse sentido é de realmente nos trazer a presença do Espírito para tomar as decisões. Não é gritar, correr, pular, mas é saber quem eu sou em Cristo, e através do Espírito Santo que habita em mim, eu vou saber quem eu sou em Cristo, eu vou me posicionar em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E Cristo pergunta, a palavra fala sobre isso, ele perguntou, Pedro, quem o povo diz que eu sou? O profeta, Elias, ele falou assim, e você? Para mim, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. É isso, não importa o que a gente vive, Cristo é tudo para nós. Ele é o Filho do Deus vivo que nos tirou do inferno, do pecado, da morte, da desgraça toda. Você tem Cristo, você tem tudo. Feche seus olhos onde você está, eu quero abençoar você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha de encontro ao coração dos meus irmãos agora. Espírito Santo, visita, batiza. Senhor, se apropie, invada, atropela, Senhor, os irmãos dessa noite, Senhor. Aviva o cansado. Eu declaro sobre você, meu irmão, saia toda a inércia, saia todo o cansaço, saia toda a preguiça, saia todo embaraço da sua vida, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Se sinta agora invadido pelo Espírito Santo, atropelado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que ele é o cavaleiro, mas dá vazão para ele, dá espaço para ele. Espírito Santo, nos visite. Mas fique, faça morada, nos toque. Espírito Santo, encha a nossa vida da tua presença. Espírito Santo, nos conduza, Senhor, diante da tua palavra. Nós não queremos, ó Deus, um evangelho raso. Nós queremos se aprofundar, nós queremos mergulhar, nós queremos, Senhor, viver a tua palavra. Nós queremos o teu poder, irmão. Recebe essa palavra no teu coração. Não é emoção, não recebe uma emoção. Recebe, libera. Deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa ele encher você. Deixa ele transbordar você. Diga assim, Espírito Santo, eu quero, toca a minha vida, me conduz no meu trabalho, na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial. Senhor, eu dou todo o espaço. Entra, a casa é tua, faça morada. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu declaro experiências com o Espírito Santo nos próximos dias. Eu declaro a presença de Jesus nos próximos dias. Eu declaro a palavra manifesta através da sua leitura nos próximos dias. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus por isso. Recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Não é emoçãozinha, não é arrepiozinho, não. É poder do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Dá espaço, dá vazão. Deixa ele te tocar. Irmão, Jesus venceu para que você seja vencedor. Não é a sua vitória, é a vitória dele para você ser vencedor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Eu me empolguei hoje, mas foi Deus.